Quando a gente começou a se aproximar do trabalho da Defensoria, a gente percebeu algumas dificuldades que naquela época, eu estou falando aí do ano de 2008, 2009, parece que são as mesmas. As pautas daquele momento, dos defensores, parece que são exatamente iguais. Eu lembro que naquela época os defensores falavam de dificuldade com relação já ao número de defensores para atender a demanda, porque você tinha acontecido um concurso público, acho que em 2008, 2006, depois o de 2012 e o último... 2009, 2010 e depois de 2012, 2013. Mas mesmo assim, nessa época que a gente começou a acompanhar mais de perto o trabalho da Defensoria, a gente percebia, ainda porque não tinha acontecido todos esses concursos, uma dificuldade muito grande, justamente porque eles percebiam que tinha uma demanda represada, tinha muito trabalho para fazer, mas faltava defensor para o trabalho. Além desse problema de pessoal, se queixava muito também do salário, que era, em comparação a outros estados, muito abaixo, por exemplo, de Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, enfim. E a gente percebe hoje, quase 10 anos depois, que os problemas são os mesmos. É isso. Quais são os principais problemas hoje da Defensoria? Bom, eu diria que os problemas são os mesmos, mas alguns tiveram uma adaptação. A título de exemplo, a nossa estrutura, temos que reconhecer na Defensoria, a estrutura dos núcleos para atender a população melhorou muito. Em 2008 e 2009 faltava o básico, faltava computador, e a gestão da Defensoria evoluiu muito quanto à melhoria da estrutura dos núcleos para atender a população carente. Porém, o número de defensores públicos desde 2012 só reduziu. Éramos 215 defensores públicos, hoje somos 168. E claramente o principal motivo dessa evasão é... Só para a gente ter uma ideia, hoje são 168. Qual seria o número ideal, o número recomendado de defensores no Espírito Santo? Hoje, por lei, são 269 cargos vagos, 269 cargos de defensor público, por lei. Porém, o IPEA diz que o ideal seria um defensor público a cada 10 mil habitantes, e o Ministério da Justiça, já até estendendo um pouco esse número, entende que seja um defensor público a cada 15 mil habitantes. Então, precisaríamos em torno de 270 defensores públicos para ter um mínimo de atuação na assistência jurídica integral e gratuita. E como que ficam esses municípios que estão descobertos? Qual que é a saída da população que precisa do serviço? Ele faz o quê? Procura o município vizinho? Como é que fica? Bom, o defensor público, quando atua, ele tem uma designação específica. O defensor de Vitória, por exemplo, não pode atuar na Serra. O defensor público de São Mateus, se não tiver designação, não pode atuar em Jaguaré, por exemplo. Então, infelizmente, a população que não tiver defensor público com atribuição naquele município fica sem assistência jurídica gratuita. Tem que ter previamente a designação para poder atender aquele município. Para poder atender, senão, até porque senão ele deixa de atender a demanda dele para atender demandas que não são da sua atribuição. E essa é a grande dificuldade da Defensoria Pública hoje. O número de atendimentos de 2014 para 2016 quase triplicou, já ultrapassou em 2016 mais de 200 mil atendimentos, e a expectativa desse ano é que esse número supere 300 mil atendimentos. Principalmente porque a Defensoria Pública vem fazendo um trabalho importante, a população vem conhecendo a Defensoria Pública, e com a situação financeira do Brasil, em que a população precisa cada vez mais de direitos, da assistência jurídica de forma gratuita, essa demanda vem só aumentando e o número de defensores públicos só diminuindo. Atualmente são quantas comarcas que tem algum defensor respondendo ou o escritório instalado? Porque a gente sabe que houve o fechamento de alguns... Sim, recentemente, pela evasão de defensores, 3 municípios deixaram de ter atendimento à população pela Defensoria. Barra de São Francisco, Mantenópolis e Jaguaré. Com isso, apenas 26 dos 78 municípios possuem o atendimento pela Defensoria Pública. E parece que Mantenópolis teve um fato novo, né, Lívia? Exato. Na última semana, o juiz da comarca ele determinou que fosse mantido o atendimento da Defensoria em Mantenópolis, até pela situação do município. 80% das ações são de gratuidade judiciária
E tem possibilidade, você entende que há possibilidade de manter um escritório aberto lá? Bom, infelizmente, entendo que essa decisão ela tem um mérito dela por reconhecer a importância da Defensoria Pública e reconhecer que a população precisa muito desse serviço, porém, como infelizmente o cobertor é curto na Defensoria, assim como Montenópolis, tem vários outros municípios que precisam da Defensoria Pública e outros municípios, inclusive, mais populosos. E a orientação sempre da administração, à luz da Constituição Federal, é que tenha defensor público baseado nos critérios de adensamento populacional e também do IDH. Então, essa escolha é sempre feita baseada nesses dois critérios. Por isso que Serra tem mais defensores públicos, Vila Velha tem mais defensores públicos, por causa da população, para que a defensoria possa atender o maior número de pessoas. Mas eu ouvi dizer que, por exemplo, Linhares, que é do município do Norte, acho que o município do Norte mais populoso, 140 mil habitantes, se não me engano, a população de Linhares, existe um risco também de ser desativada a Defensoria em Linhares, é verdade isso? Sim, caso continue essa evasão, hoje, obviamente que conseguindo evitar essa evasão de defensores, Linhares, com certeza, por ser um núcleo importante, por ser a sexta cidade mais populosa do estado, com certeza esse núcleo vai permanecer. Porém, com a falta de expectativa da Defensoria em valorizar os seus profissionais, fica difícil evitar a evasão dos defensores. Então, hoje são 168 defensores públicos. Se no ano que vem tivermos 150 defensores públicos, de algum lugar vai ser retirado esse defensor para que possa atuar em outras áreas. E Linhares corre sim esse risco. Na prática, quando não tem o defensor público, o que a população faz? Recorre ao Estado nomeia um dativo? Como que funciona isso? Bom, há algumas alternativas. Há, obviamente, a advocacia pro bono, que alguns advogados fazem, a advocacia pro bono, importante, feito pela advocacia. Também há a possibilidade de atuação dos núcleos de prática jurídica das faculdades. Algumas faculdades fornecem serviço na área de família, área trabalhista, geralmente são essas duas principais áreas. E também, que aí é o grande calo, o grande problema, que é a advocacia dativa. Quando não há defensor público atuando naquele processo e a pessoa não possui condições de contratar advogado, é nomeado um advogado dativo, e que custa muito mais caro para o Estado. O que, inclusive, no pensamento da Associação de Defensores Públicos... Você fala que custa mais caro, você comparando se o Estado fizesse os concursos, Isso. preenchesse essas vagas, e o custo disso acabaria, no final das contas, sendo menor do que a contratação de dativos. Sim. Bom, um exemplo bem claro ocorreu na vara de ato infracional aqui de Vitória. Um defensor público responde por essa vara e ele faz todas as audiências dessa vara. Além de audiência, faz atendimentos, faz pedidos no processo. Ele saiu de férias e, por não ter defensores públicos para substituir, até porque somos apenas 168 defensores públicos, essa vara teve que nomear advogado dativo. E o custo, apenas durante esse mês de férias, foi de R$ 32.700. Então, quase o triplo do salário de um defensor público apenas para fazer audiências, não contando falar em processos, responder o processo, fazer o atendimento à família, fazer atendimento ao adolescente. E esse gasto, ele é imensurável. Há casos, por exemplo, em que em apenas um processo, um advogado dativo recebeu do Estado R$ 8.000 e mais R$ 6.000 de honorários da outra parte. Se fosse um defensor público atuando, não teria esse gasto de R$ 8.000 no processo e os honorários da outra parte seriam revertidos para o fundo de aparelhamento, para que a gente possa, inclusive, melhorar os nossos núcleos, e hoje tem uma evolução muito clara na melhoria dos núcleos da Defensoria Pública do Espírito Santo. Então, você falou do fundo de aparelhamento. O orçamento da Defensoria Pública, ele vem reduzindo a cada ano. A gente teve o advento da Emenda Constitucional 80 de 2014, que, além de garantir um defensor por comarca, também garante a autonomia, assim como a 45 de 2004, a autonomia financeira e administrativa da Defensoria. Em contrapartida, reduz o orçamento. Como que fecha essa conta? E, além de tudo, há o gasto com os advogados dativos, que também não é incluído, né, nesse orçamento.
não retorna de maneira alguma para a defensoria. Sim, a solução, infelizmente, para fechar a conta foi fechar núcleos. Com a evasão de defensores, a única alternativa da administração da defensoria foi fechar núcleos, que não tinha mais como atender essa demanda. O nosso orçamento, que em 1999 era de 0,44% do orçamento do Estado, hoje é de apenas 0,39%, indo de contramão à emenda constitucional 80, que diz que o nosso orçamento deveria crescer proporcionalmente até 2022, para que permita a nomeação de mais defensores públicos, para que a gente possa atuar em todas as unidades jurisdicionais. E aqui no Espírito Santo só houve corte. De 2016 para 2017 houve perda, corte orçamentário na faixa de 4 milhões do orçamento e mais uma queda do fundo de aparelhamento na arrecadação de 2 milhões. Então foram 6 milhões a menos para um orçamento que já é muito pequeno. A título de exemplo, o orçamento da Defensoria Pública é 17% do orçamento do Ministério Público. Entendemos claramente, até pela roupagem que a Constituição diz, onde há um defensor público deve haver um promotor, o orçamento deveria ser muito mais similar, muito mais semelhante. E na realidade não é, são 17% apenas do orçamento do Ministério Público. Agora a gente percebe assim na narrativa do governo do Estado que ele tenta dizer que os cortes estão acontecendo, a política de austeridade ela está acontecendo, mas que ele tem uma preocupação muito grande com a questão da justiça social. Quando você traz esses números e a gente vê o encolhimento do orçamento da Defensoria, a gente percebe que, na prática, esse discurso não é refletido na prática. Queria que você me dissesse o seguinte, qual que é a dificuldade política do governo em perceber essa necessidade, em fazer os novos concursos para preencher essas vagas que precisam ser preenchidas? E por que isso não acontece? Onde que está emperrando? Qual que é o gargalo disso? O que está impedindo que isso aconteça? Bom, a alegação do governo é de que não há orçamento, de que estamos passando por uma crise. Só que essa alegação, até para haver esse ajuste fiscal, esse corte das instituições, ela acaba sendo muito injusta com uma instituição que nunca teve o crescimento orçamentário digno. Na época em que realmente teve um crescimento muito grande de orçamento, a Defensoria Pública continuou sendo relegada. E agora, em que há um corte, ela é tratada de forma isonômica. Ela não foi tratada de forma isonômica na época do crescimento, mas agora, na época do corte, ela foi tratada de forma isonômica. O que a Defensoria Pública quer é que seja tratada de forma desigual na medida de sua desigualdade, que ela cresça agora, mesmo no momento de crise, para que ela consiga ter o seu tratamento constitucional devido. E, na verdade, não há argumentos para o governo. Se formos pensar em que, mesmo numa época de crise, continua se gastando com advogado dativo, sem dar a prestação jurisdicional digna à população que mais precisa, uma população que diuturnamente tem seus direitos violados, não faz sentido não fortalecer a Defensoria Pública.